Estatopós, a destruição do estatopós. Estatopós, a destruição do estatopós. Pedagogizando, desmistificando o preço de não atingirmos o estatopós. As pessoas perguntam, deputada, por que a senhora fala tão bem? Fala tão bem, tão bem. Porque li Machado de Assis, Jorge João. Deputada, por que a senhora fala tão bem? Fala tão bem, tão bem. Incentiva a leitura. As pessoas não leem mais. Eu preciso ser ouvida. Eu preciso deixar que a minha narrativa sobre mim mesma também seja contada e não só a visão dos meus algozes. Precisamos também lembrar das mulheres rural, lembrar das mulheres trabalhadoras. Espectro político. Espectro político. As mulheres têm sido tratadas, precisamos no ancorar. Espectro político. Espectro político. A educação muda as pessoas. Estatopós, a destruição do estatopós. Estatopós, a destruição do estatopós. Para criar essa pancha, por si só, a destruição do estatopós. Estatopós, a destruição do estatopós. Estatopós, a destruição do estatopós. Pedagogizando, desmistificando o preço de não atingirmos o estatopós. As pessoas perguntam, deputada, por que a senhora fala tão bem? Fala tão bem, tão bem. Porque li Machado de Assis. Só 12% das 6.200 obras de educação do governo Lula foram entregues. Eu quero que as pessoas se lembrem desse número e desse dado do próprio governo federal todas as vezes que escutarem um discurso de que o PT é a favor da educação. 88% das obras da educação o governo Lula não entregou. E sabe quais são as mais atrasadas? As do PAC. As que o governo tanto anuncia que são o maior programa de aceleração de crescimento da história do país, fracassado. Não é à toa que o desempenho do Brasil em absolutamente todas as matérias no PISA é medíocre. Não é à toa que, comparado com a maior parte dos países emergentes, a gente toma um cacete de todos eles, em leitura, em matemática e em ciências. Olha a ascensão que nós tivemos na educação do Sudeste Asiático comparado com o Brasil. De países que eram, e de alguns que até são, mais pobres do que a gente, e ainda assim tem uma educação melhor. Às vezes até, notas dos alunos mais pobres dos países do Sudeste Asiático são maiores do que as notas dos nossos alunos mais ricos do Brasil. Salve, camaradas, tudo bem? Jones Manuel na voz. A educação pública no Brasil sofre com uma profunda crise orçamentária. O orçamento das universidades públicas em 2026 é metade do que era em 2014. Hoje, no Brasil, a gente tem um gasto de emendas parlamentares maior do que o orçamento das universidades públicas. Ano passado, o gasto da União, do Estado brasileiro, com juros e serviços da dívida pública foi mais de R$1 trilhão. Isso seria suficiente para reformar todas as universidades públicas do Brasil e resolver os nossos problemas de educação. Aliado a isso, grandes empresas, grandes monopólios capitalistas recebem subsídio e isenção fiscal bilionária todos os anos, conformando mais de 800 bilhões de reais. Como diria Darcy Ribeiro, a crise na educação é um projeto. Há um projeto proposital da burguesia e de seus representantes de reduzir os recursos, o orçamento da educação pública, precarizar as universidades, institutos federais, escolas, garantir que as condições de trabalho dos professores, dos tais, da classe trabalhadora, da limpeza, segurança, seja cada vez pior.
A universidade não pode ser uma experiência infernal para estudantes e trabalhadores. Deve ser um lugar de produção de conhecimento, de reflexão crítica, de pesquisa, de extensão, de vida cultural ativa. Mas para isso precisa ter orçamento, precisa ter recurso. Nossa pré-candidatura é a pré-candidatura que vai enfrentar a lógica de austeridade, de teto de gastos, de captura do orçamento público por parte do Congresso, que é inimigo do povo, e vai colocar a educação como prioridade, porque não existe projeto de revolução brasileira e emancipação tecnológica do nosso país sem uma educação pública de qualidade, potente, robusta, que ajude a desenvolver as soluções que vão levar o Brasil para o século XXI, para superar a dependência do subsolo. Da mesma criadora de Abrido. Tinha abrido aquele caminho, aquela trilha. Cidadãos. No Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Problema. Tanto de problemas. Irresponsável. Então a gente acaba sendo um pouco irresponsável com isso, entendeu? Faraona. A única faraona que tem. Agora. Vocês sabem que fazem 2 meses que eu tô um pouquinho afastada das coisas. Fazem 2 meses que eu estou afastada. O que a primeira-dama não sabe é que o verbo fazer, indicando o tempo passado, nunca existiu no plural, nem existirá em homenagem a ela. Gente, eu engasguei comigo mesma. Desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Pela minha parte, você pode ter certeza. Eu darei a Portugal toda a atenção. Eu não acho que Portugal é Europa. Eu acho que Portugal é Portugal. Roraima é a capital mais distante de Brasília. Eu me considero hoje uma roraimada. Roraimada. Ou seja, no Brasil, em torno, eu acho que 52% das mulheres que buscam uma formação técnica, uma valorização do seu trabalho, são mulheres. Você não está estudando nada? Não. Eu acho que, olha... Você sente necessidade de estudar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Sim. Até para ler eu sou preguiçoso. Tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Então você nem estuda mais, ô João. Você compra inteligência artificial, cara. Puta merda. A gente pode fazer uma revolução. Nós temos que aproveitar essa revolução da informática, da internet. Essa coisa da transição ecológica. Tudo palavra tão nova que... Eu comecei fazendo campanha de 1989, dizendo, porque o especialista me falava para dizer, que o petróleo ia durar só 30 anos. Pois já passou 50 e cada vez a gente descobre mais petróleo. Gente do céu, a gente tem que sonhar grande. Fui recebido pelo chanceler alemão, pelo presidente da França e fui recebido pelo presidente do Conselho da... Não pode um cidadão, não pode 2 cidadãos, não pode 3 cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. É isso. Aos cidadãos globais. Aos cidadãos globais. Portanto, a expressão cidadãos não apenas é, como sempre foi, a expressão correta para o plural da palavra cidadão. Por isso nós estamos recolhendo todos os livros e publicações que não estejam de acordo. Inclusive, nós estamos monitorando todos os cidadãos que, por acaso, utilizarem o termo cidadãos. Estamos entendidos?